E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geo leu 20 livros no mês de janeiro. E vamos falar sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Mas nós não vamos falar sobre os 20 livros porque nem paciência eu tenho para isso, nem vocês. Vamos falar sobre os melhores e o pior livro lido no mês de janeiro. Vamos lá. Pessoal, o ano começou com a Jan e eu faço questão de fazer referência a você, Jan, mas em primeiro lugar, um abraço, tá? Agora vamos à sua pirraça. A Jan provocando a gente, né? Falando que o senhor Charles Spurgeon lia cerca de 5 livros por semana. 5 ou 6. E aí, fazendo a conta, isso dá aí aproximadamente uns 300 livros no ano, né? Ou algo um pouco mais do que isso. Mas o ponto é que não vejo muito embasamento histórico para isso. Isso é citado, se não me engano, no devocional Pão Diário, mas assim, não traz fontes primárias ou mais confiáveis dessa informação. E assim, é meio complicado, eu confesso, olhar esse tipo de coisa e pensar que foi realmente assim, sabe? Como se fosse algo normal. Há muito que se fala sobre esses grandes homens da história da igreja que muitas vezes são lenda, viu? Mas enfim, não sei quanto o Spurgeon se dedicava às leituras, nem o tipo de livro que ele lia, mas eu me senti desafiado a ler também 6 livros por semana, aí, aproximadamente um por dia. De fato, consegui cumprir, inclusive li mais do que ele, mais do que o Spurgeon, mas os livros que eu li foram livros pequenos, né? Alguns foram em audiobook, então digamos que não foi exatamente a mesma coisa. Eu dei o meu jeitinho brasileiro. Mas pessoal, sem enrolação, falando do que de fato eu li, olha, eu peguei o pique aí e fui realmente lendo bastante livros, alguns livros menores, e já aproveitei também para adiantar as minhas leituras naquilo que tem a ver com os assuntos que eu coloquei como meta para esse ano. Querendo ler muito sobre leitura, sobre igreja, sobre cultura e algo mais específico em relação às mídias também. Mas eu gostaria de destacar aqui alguns livros que para mim foram dos mais importantes, os livros que realmente foram mais marcantes para mim nesse mês de janeiro. O primeiro livro que foi realmente muito marcante para mim foi esse aqui, Entenda a Bíblia, de João Paulo Tomás de Aquino, publicação da Cultura Cristã, e desde o seu anúncio eu me interessei muito com esse livro, porque é o seguinte, eu conheci o autor, né? O reverendo João Paulo foi meu professor em algumas matérias de exegese no seminário, e assim, ter aula com ele foi uma das melhores experiências que eu tive no período de seminário. Ali eu pude ver aprofundamento na área exegética, técnica, também com aplicações pastorais, e uma didática muito clara, muito acessível, o que realmente me chamou muita atenção. Foi uma das melhores experiências de aula que eu tive nos meus 4 anos de seminário. Então, ver esse professor lançando um livro realmente me deixou muito motivado. E olha, é um livro pequenininho, quase que dá para confundir com uma revista de escola dominical, né? Ele tem aqui, deixa eu ver, 46 páginas, tá? Então é realmente muito pequeno. É dividido em 10 lições. E também tem em formato de e-book, tá? No formato digital, que foi onde eu li, inclusive. Apesar de eu ter aqui também no formato físico, que é mais fácil para manuseio e para emprestar para alguém. O que eu achei legal desse livro é que ele realmente lida com a simplicidade do nosso contexto brasileiro. Muitas vezes eu ouço algumas pessoas falando, por exemplo, sobre recomendar livros de hermenêutica ou livro de interpretação que seja introdutório, e eu vejo alguns livros que, digamos assim, não são tão introdutórios assim. Esse livro ele é realmente introdutório. Eu diria o seguinte, que esse livro ele se encaixa perfeitamente para aquela pessoa que ama a Deus, né? Uma pessoa que conhece de Bíblia, que lê a sua Bíblia, mas se encontra dificuldade, a pessoa nunca leu outros livros ou não está habituada à leitura de livros teológicos, né? De teologia bíblica e tudo mais. Ela quer começar de algum lugar a interpretar a Bíblia. Por onde ela começa? Olha, esse livro aqui é um excelente caminho, tá? Realmente bem acessível e é um livro simples, como você já pode imaginar, né? Você não vai ver aqui grandes questões, mas uma coisa que me marcou muito foi como ele faz uso das áreas da teologia sistemática como um método para melhor entendimento da Bíblia. Eu acho que as áreas da teologia sistemática, pelo menos isso é no meu contexto, não sei de maneira geral, mas no meu contexto eu vejo que a teologia sistemática é algo muito mais acessível. A gente está acostumado a estudar, por exemplo, a respeito de trindade, a respeito de salvação, doutrina do pecado, que são áreas da teologia sistemática. Então, pegar uma coisa que você já está habituado,
para aquilo que é o desconhecido, ou seja, a dificuldade de interpretar o texto bíblico, eu achei que é um caminho muito interessante e poucas vezes eu vi um autor trazer algo assim. Eu já vi alguma coisa nesse sentido, ali no A Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, fala algo nesse sentido, mas lá é um livro muito mais avançado, muito mais técnico, e ele não traz assim de forma tão prática e direta. Olha, pegue isso e aplique aqui. No Reverendo João Paulo a gente já vê algo muito mais prático assim. Então, eu gostei muito desse livrinho, é um livrinho que eu recomendo demais aí para quem quer interpretar a Bíblia, né? Vamos lá. Ainda um livro que eu gostei bastante, esse aqui eu comecei a ler no ano passado, é o livro Desmascarando o Abuso, de Darby Strickland, um guia bíblico para ajudar as vítimas. Olha, esse é um livro pesado, né? Não é pesado só porque ele é grande não, tá? Ele tem aqui suas 430 páginas, então ele é um livro grande. Mas assim, eu estive lendo ele em e-book, porque eu adquiri ele assim que teve o lançamento, e depois eu recebi ele da editora Fiel, a quem eu muito agradeço pelo envio desse livro. Porém, eu continuei fazendo a leitura dele em e-book, porque eu achei importante ler ali o livro digital, principalmente para momentos de intervalo, né? Eu estar lendo alguma coisa que eu já tinha interesse. E essa é uma área muito importante, principalmente para nós, pastores, que estamos envolvidos com cuidado de pessoas em fragilidade, lidando com problemas em seus casamentos. É muito importante termos um olhar atento a essas questões. E assim, esse é um livro que ele realmente é chamado de um guia prático, né? Um guia bíblico para ajudar as vítimas. Mas ele é quase um manual, sabe? Nessas situações, observe esses fatores. Naquelas situações, observe aqueles fatores. Ele não é um livro que se propõe a ser, digamos, a solução absoluta de todos os problemas. Isso não existe, né? Tudo é muito complexo, cada pessoa é muito complexa. Mas um diferencial desse livro é que ele também mostra como nós observarmos o abusador, que muitas vezes, nesses casos, são vistos quase como não humanos, né? Eles perdem a sua humanidade. E talvez, de fato, seja esse o problema. Mas não significa que não exista redenção, não significa que não exista restauração. Mas é claro que não significa que, mesmo havendo restauração, não possa levar a consequência, por exemplo, de um divórcio ou separação, né? Então, existem muitas questões complicadas envolvendo esse assunto, muito sensível. E olha, eu gostei bastante. A capa está belíssima, tá? Assim, a editora Fiel é maravilhosa em termos de produção de capas. E eu admiro muito, principalmente quando se trata de capas originais, ou seja, tradução, e eles não pegam a capa de lá, né? É uma capa que eles mesmos produzem. Então tá maravilhosa essa capa. Ah, e tem uma coisa para falar ainda. Mesmo lendo em e-book, olha, demorei até para ler esse livro, porque ele não é um livro fácil, né? Às vezes eu ia pegar ali o meu Kindle ou o celular para fazer a leitura em pequenos intervalos, enquanto eu aguardava o acarajé ficar pronto, ou na fila do caixa de supermercado, coisa desse tipo. E é muito difícil fazer a leitura desse livro dessa forma, né? Porque esses contextos são aqueles momentos de entrar na leitura e sair rápido, né? Alguns têm mais facilidade de entrar e sair do livro, outros têm mais dificuldade, que quando entra precisa separar realmente o contexto, um tempo, e só vai ter proveito na leitura quando se demora ali. Geralmente eu consigo entrar no livro e sair com muita facilidade, mas com esse livro não dava. Realmente era muito difícil porque é um assunto tenso. Em alguns momentos eu achei realmente causar aflição mesmo. Algumas orientações práticas aqui envolvem até mesmo de como você lidar com possíveis agressões. Então é orientado, por exemplo, a mãe falar com os seus filhos que quando ela for conversar com o pai que pode ter uma atitude agressiva, crianças, não se aproxime naquele momento. Crianças, se acontecer alguma coisa, vocês vão correr para esse quarto. Crianças, quando acontecer alguma coisa, você ligue nesse número e fale que mamãe está precisando de ajuda. Então assim, você lê esse tipo de coisa, você começa a imaginar esses contextos e aperta o coração, sabe? Mas o que mais aperta não é simplesmente você ler e imaginar possibilidades, mas o que mais aperta é você ler e saber que existem pessoas que realmente precisam desse tipo de ajuda. Então, assim, é pesado, mas ao mesmo tempo é necessário. Desmascarando o Abuso, de Darby Strickland. Tem um outro livro dessa autora que é mais um guia prático para vítima e guia prático para pastores, livro menorzinho. Eu gostaria muito de ver a editora Fiel trazendo esses livros em português. Vamos ver se eles vão trazer, né?
mas já tô de olho aí neles. E um outro livro, pessoal, um outro livro que eu gostei demais foi o livro Evangelização, de Max Stiles. Esse livro aqui, publicado por Edições Vida Nova, eu ouvi ele. Então, olha só, curiosamente... Não, na verdade, esse aqui foi e-book e esse aqui foi e-book também. Eu ia dizer que eu li os 3 principais livros aqui, foi um em cada formato, mas não. Esse livro aqui eu ouvi em audiobook no The Pilgrim. O subtítulo dele é Como Criar uma Cultura Contagiante de Evangelismo na Igreja Local. Eu gostei demais desse livro, porque ele realmente é muito prático, ele é muito honesto. Gente, falta honestidade nos livros dessa área, porque tem gente que parece que é um super-homem. A pessoa não sente vergonha, não sente constrangimento, não tem frustração, né? Sempre que prega, converte a família inteira, a cidade inteira se converte, aí você pensa, gente, eu acho que eu nem sou crente, né? Eu não devo ser nem crente, porque essas coisas não acontecem comigo desse jeito. E aqui a gente vê um autor que, digamos, a gente vê que ele é um ser humano como nós, né? Um pecador como nós também. Então isso é muito interessante. Ele compartilha aqui algumas experiências, ele traz algumas orientações para pessoas que tiveram dúvidas, né? Que vieram perguntar para ele. E ele traz muitas orientações práticas mesmo. Eu gostei tanto do audiobook que não me foi suficiente apenas ouvir. Eu precisei comprar o livro físico e eu vou reler, sim, ainda esse ano. Achei a primeira vez que eu faço isso, que eu leio e releio o livro no mesmo ano, né? Geralmente eu deixo para reler depois. Mas esse livro aqui, ele é realmente muito bom. Quero reler, extrair alguns tópicos ali para treinamento, né, e aperfeiçoamento da prática de evangelização na minha igreja. Livrinho muito, muito bom mesmo. E eu queria trazer agora um extra, porque esses 3 livros aqui que eu mostrei para vocês, todos eles receberam 5 estrelas. Foram realmente livros muito marcantes para mim. Porém, teve um livro que eu li mais calmamente, que recebeu 4 estrelas, que não é perfeito, mas foi um livro que eu gostei demais. É este livro aqui. 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais. Deletar agora as suas redes sociais. Livro de Jaron Lanier, da editora Intrínseca. Tá vendo que tem um rabo de gato aí? Inclusive tem um gato, tá? Vocês devem ter visto aí ele rodando por aqui, né? Gato. Gente, ele derrubou meu lixo. Enfim... Qual é o ponto do gato aqui? Eu acho que a gente entender o que é esse gato aqui na capa do livro já ajuda a gente a entender um pouco a ideia do livro, né? O que o Jaron Lanier comenta aqui é que existe uma diferença básica entre gato e cachorro. Os cachorros, eles são, digamos assim, mais fáceis de adestrar, né? Os homens dominaram os cachorros e eles são adestrados de maneira que você praticamente não vê um cachorro que seja selvagem. Mas os gatos, eles são diferentes. E aí o que ele comenta é que praticamente os gatos é que escolheram viver conosco. Uma coisa muito curiosa é que os gatos, eles fazem parte do nosso contexto, eles estão envolvidos conosco, mas eles fazem exatamente o que eles querem. Então, você acha que você adestrou o seu gato e você manda ele sentar, ele simplesmente dá as costas, né? Você bota comida para ele, ele pula fora e salta o muro. E, enfim, os gatos, eles são seres livres. E é sobre a ideia de ser livre é que o livro caminha, né? 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais é um livro que nos provoca a refletir e pensar sobre o que as redes sociais estão fazendo com a nossa mente, com a nossa vida, com o nosso comportamento. E nós estamos praticamente sendo adestrados pelas redes sociais, porque estamos sendo movidos em nossos desejos, em nossos projetos, em nosso sonho de vida a partir das redes sociais. E isso é um problema. No mínimo, a gente precisa estar atento a isso e ciente dessas questões. Se ao final do livro você vai deletar suas redes sociais de fato, olha, não sei, mas é um livro provocante e esse é de fato o objetivo do autor, te incentivar a deletar as redes sociais e considerar uma vida mais livre, né, em seus objetivos e suas questões. Realmente um livro bem interessante. Agora, para finalizar, assim, nem tudo são flores, né? Lendo vários livros assim, nem todos os livros são igualmente bons, nem todos a gente aproveita ao máximo, e aí de vez em quando tem uma coisa meio mais ou menos, né? Eu li alguns livros sobre leitura, sobre como ler mais, como ler melhor, quais os melhores livros para ler, e alguns livros sobre leitura dinâmica. E um dos últimos livros que eu li em janeiro foi esse aqui, O Livro Secreto da Leitura Dinâmica, de André L.D. Cunha. Eu vi esse livro no catálogo do The Pilgrim, estava dando uma olhada lá nos e-books e eu me interessei por esse livro, né?
Se não me engano, é o único livro de leitura dinâmica lá no The Pilgrim. Só que, infelizmente, estava impossível de fazer a leitura desse e-book lá no The Pilgrim. Não sei se já saiu meu vídeo aqui, mas se não saiu ainda, vocês verão em breve. Mas enfim, eu comentando sobre a experiência de ler e-book no The Pilgrim, que... assim, eu preciso respirar fundo para não falar além do que convém. Mas é uma experiência... Mas enfim, saindo do The Pilgrim, falando sobre esse livrinho. Olha, o livro secreto da leitura dinâmica é um livreto assim muito pequeno. Ele é quase um artigo. E ele até tem algumas coisas interessantes em termos de talvez a história da leitura dinâmica. Mas logo de cara me incomodou bastante o fato de que o livro não traz nota de rodapé. Não traz referência de nenhuma história, de nenhum fato que ele menciona aqui. Ou o André Cunha é testemunha ocular, né, de Kennedy, de outras pessoas aqui, né, lidando com militares e coisas da aeronáutica, ou ele é distraído porque ele esqueceu de botar as notas de rodapé, ou ele simplesmente não tem intenção de verdadeiramente te informar daquelas coisas, ele quer só dizer que sabe. Seja qual for dessas questões aí, é um livro que acaba perdendo todo o seu propósito. É um livro que não fala das suas fontes, é tão importante para a sua apresentação, não sei, quase não tem valor. Mas, como é um livro pequeno, seguindo a leitura até o final. E assim, ao dizer livro secreto da leitura dinâmica, ele se propõe a ser, digamos, um livro que traz coisas diferentes do que se fala geralmente sobre leitura dinâmica. Uma das coisas que o autor comenta aqui é que, por exemplo, os livros que falam de leitura dinâmica enfatizam muito o aspecto de acabar com a subvocalização, que é uma prática de você imaginar o texto que você está lendo sendo lido em voz alta. Então não é você ler em voz alta, mas é você quase que simular isso na sua cabeça. Isso é chamado de subvocalização. E o André Cunha ele diz que os outros livros falam isso, mas isso não é possível. Então você tem que se adequar à subvocalização, porque isso simplesmente é algo que acontece e é isso mesmo. Então esse é basicamente o aspecto de diferentoso que ele tem, né? Diferente dos outros. Porém, tudo que se segue é basicamente o mesmo do que a gente vê nos outros livros, e livros tão pequenos como esses que também trazem até mais coisas. E eu li vários livros pequenos também, não só sobre leitura dinâmica, mas sobre leitura em geral, que são muito mais proveitosos, muito mais práticos do que ele traz aqui. Então, assim, acabou sendo um livro que eu li só porque eu já tinha começado, sabe? Só porque estava no catálogo do The Pilgrim, apesar de que eu não consegui ler lá no Pilgrim, então eu tive que comprar o e-book, ainda bem que era baratinho. E se você está interessado em ler sobre leitura dinâmica ou entender como é que isso funciona, esse livrinho aqui não é um livrinho que eu recomendo, tá? Existe um outro do Eduardo Cooper, que inclusive está disponível no Prime Reading, que é muito mais interessante. Apesar de que ele é um tanto apelativo, mas a explicação de conceito eu acho que ele funciona bem. Muito melhor do que o André Cunha tentou fazer nesse livrinho aqui. Mas é isso, gente. Um breve resumo aqui do meu ranking de leituras de janeiro de 2023. Meus melhores livros. Menção honrosa aqui aos 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. E o pior livro, o livro secreto da leitura dinâmica de André Cunha. É isso aí. O que você achou desses livros? Gostaria de ver um pouco mais sobre eles por aqui? Deixa aí nos comentários pra gente ver o que dá pra gente conversar a esse respeito. Quanto a mim, eu sigo nas leituras e esse mês de fevereiro eu pretendo ler mais a respeito de cultura, mídias. Vamos ver se tem algum livro para comentar com vocês aqui sobre isso. E não deixe de conferir aqui embaixo o botão de Seja Membro para ver os benefícios que os membros do canal têm aqui com a gente. Sempre estaremos fazendo a leitura coletiva de algum livro, temos sorteio de livros, temos grupo de conversa. Então dá uma conferida aí no botão e veja os benefícios para ver o quanto isso é interessante para você, ok? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!